A terra, porém, estava sem forma, vazia. Então, não existia um lugar perfeito. Deus, ele foi criando. Talvez na tua vida esteja dessa forma. Glaucia, tá tudo fora de lugar, tá tudo... Deus, ele faz ajustar tudo. Né? Nós precisamos entender que existe um poder sobre as nossas declarações. O capítulo 1 de Gênesis, ele começa mostrando um cenário vazio, né? De desordem, de escuridão, não tinha luz. Jesus disse, haja luz, houve luz. Então a terra era sem forma e vazia, mas tudo começou a mudar quando Deus fala. Então não foi a força física, não foi esforço, foi palavra. E nós precisamos ter bastante cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca todos os dias. Nós precisamos entender, porque olha, se Deus quisesse criar o mundo, e tudo que ele criou de uma outra forma, teria criado. Mas ele usou a palavra. E nós precisamos ter consciência todos os dias do que a gente tem declarado, do que a gente tem falado. Então, cada vez que Deus dizia haja, algo nascia. Toda vez que Deus falava alguma coisa, acontecia. E a palavra diz que Deus, todas as vezes que terminava algo, ele disse, viu Deus que era bom. E aí eu te pergunto, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem declarado, você tem apreciado todos os dias? Será que você está satisfeito com aquilo que você tem colhido todos os dias? Nós precisamos analisar. Deus, ele fazia uma obra e viu Deus que era bom. Às vezes você faz tanta coisa, você não tem tempo nem de apreciar a tua própria obra. Nós precisamos entender que Deus é Deus de organização, que Deus é Deus de ordem, que Deus traz vida onde não existe. Então, houve luz, separação de água, direção, houve vida, houve propósito, né? Então, Deus ele estava aqui na criação, desde a criação, já nos ensinando que existia um poder extraordinário na minha vida e na tua vida. É sobre o que nós estamos declarando. Talvez hoje a tua vida esteja acordada, e você tenha acordado assim sem propósito nenhum. Mas eu quero que você entenda que você pode profetizar, declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Então, o grande ensino do capítulo 1 de Gênesis é que a palavra de Deus, ela tem o poder de criar. Ela tem o poder do Criador, né? Ela transforma em ordem, ela traz ordem aonde não tinha. Ela traz plenitude aonde estava vazio. Ela traz luz aonde era trevas. E nós precisamos entender. A palavra nos ensina, quem lê Provérbios vê o quanto isso é transformador. E nós precisamos declarar aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra. Ontem nós falamos um pouquinho sobre devocional. E nós precisamos estar atentos a esse momento. Nós precisamos desse momento. O devocional é algo de crescimento, né, nosso com Deus, e nós precisamos ter conhecimento dessa palavra para que a gente possa estar ajustando o nosso caminho, para que nós venhamos estar vivendo aquilo que Deus tem para nós. Então, que hoje seja o dia em que você diga, só vai sair da minha boca aquilo que eu quero que exista. Então, se você quer uma família abençoada, declara bênção sobre a tua casa. Se você quer um filho abençoado, por mais que ele não esteja, profetiza sobre a vida do teu filho. Se o teu casamento não anda como o Senhor deseja, como você deseja, profetiza. Então nós precisamos nos levantar para viver isso. Então muitas das vezes a nossa mente, a nossa casa, né, o nosso coração, parecem sem forma, vazia. Existem dias que a nossa mente está assim, uma confusão, medo, silêncio. Existem dias que estamos bem cheios de conflitos internos. Mas a palavra nos lembra que nós precisamos continuar falando, continuar declarando. Então a mesma voz que criou a luz, ele age na minha vida e na tua vida. Você crê? Você crê que Deus ele pode fazer na tua vida aquilo que ele te prometeu se tornar verdade? Então ele traz clareza. A palavra de Deus ela nos traz clareza para quem está perdido. Então não sei o que você deseja, qual é a área que você deseja ter um novo direcionamento. Vai para a presença de Deus, ele vai trazer clareza para você. Então gere, né, que você possa gerar esperança onde só existe escuridão, existe transformação em Jesus. Quando Deus ele começa a agir, o lugar ele não permanece o mesmo. Então nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que faz milagre. Nós servimos a um Deus que quando nós estamos na presença dele,
não ficamos mais a mesma pessoa, não permanecemos a mesma pessoa. Então, crie novos começos se for necessário, né? Você pode ter a idade que você tem, as experiências que você tem, mas você pode viver algo novo em Deus. Então, dê isso, né? Identidade ao teu propósito. Talvez você já esteja com tantos anos, não sei quantos anos você tem, eu tenho 38 anos, e às vezes a gente está com a idade que tem e não sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida. Pede clareza ao Senhor, começa a declarar: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Nós precisamos declarar a palavra. Você pode não estar vivendo, mas você diz: eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu profetizo que será assim. Eu declaro que vai ser assim. Todas as vezes que você tiver um problema, ao invés de você reclamar, passar o tempo reclamando, começa a profetizar e agradecer: Deus, eu não estou vivendo o que eu quero, mas eu sou grato por tudo que eu já estou vivendo. Então Deus, ele nunca, vai esquecer aquilo que ele prometeu para mim e para você. Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Sei lá, assim. Ele vai cumprir. O negócio quer desligar, não, gente? Foi. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para mim e para você, amém? Então nós só precisamos estar disponível. Se nós não estivermos disponíveis, as coisas não vão acontecer. Então nós precisamos profetizar, nós precisamos declarar a palavra de Deus todos os dias, né? E algo importante que a gente nunca pode esquecer, que antes do sol existir, né, Deus, ele disse o que? Haja luz. Então isso mostra que a fonte da luz era o quê? Não era o ambiente, era a palavra. A palavra de Deus é que traz isso pra gente. Então nós precisamos nos firmar nessa palavra, dizer: Deus, eu não quero viver o que eu tenho vivido. Então tem ambientes na nossa vida que só vai mudar quando a gente voltar, quando a gente estiver declarando a palavra de Deus. E não é só no momento bom, é acima das circunstâncias, independente do problema que você está vivendo, você continua profetizando. Né? Vem os problemas, a gente se cala? Não, vem os problemas, a gente continua declarando. Então que área da sua vida hoje está escuro? Está na escuridão, aonde você precisa de clareza no dia de hoje. Então você tem dado atenção mais à palavra ou aos problemas? Você tem dado mais atenção aos problemas que você tem para enfrentado e tem para enfrentar? Ou você tem dado atenção ao que Deus falou ao teu respeito? Então, o que Deus tem falado que você precisa voltar a acreditar? Talvez você diga: Gláucia, eu já faz muito tempo que eu venho tentando fazer isso e nada aconteceu. O que é que você precisa ouvir de Deus para que você continue fazendo o que Ele te chamou para fazer? Eu digo uma coisa, tem muita coisa na nossa vida que não aconteceu. Foi porque nós paramos de acreditar. Foi porque nós desistimos de continuar declarando e acreditando naquilo que Deus falou. Porque o que Deus tem para mim, Ele já fez. O que Deus tem para a tua vida, Ele já fez. Sou eu e você que precisamos permanecer. Então, quando Deus fala, até aquilo que não existia começa a tomar forma. E nós precisamos entender que é a esse Deus que nós estamos servindo, que é sobre esse Deus que eu estou falando nessa manhã. Você pode não estar vendo forma, você não pode estar vendo resultados, mas você está crendo sobre uma palavra que Deus te entregou. E quando Deus ele fala algo, nós precisamos continuar até que aquilo se torne verdade. Gláucia, quer dizer que tem um tempo de espera? Tudo é processo. E dentro daquilo que Deus nos entregou, o processo não é Deus estar preparando. Ele já preparou. Dentro desse processo é você estar sendo preparado. Sou eu estar sendo preparada. Então todos os dias, em vez de você ficar: Deus, o Senhor está fazendo. Não, o Senhor está me preparando. Deus, eu já estou pronta. Deus, eu já estou pronto para viver isso. Deus, ele não vai nos dar uma bênção de uma forma antecipada. Se nós não tivermos capacidade, a gente vai perder. A bênção até chega, mas a gente perde. E para não perder, o Senhor tem que nos moldar. Então esse tempo em que nós estamos esperando, não é Deus preparando, é Deus nos preparando. A bênção já foi liberada. Então não esquece, todas as vezes que você pensar em desistir, lembra que Deus ele traz. Aonde não existe, ele traz forma. Ele faz as coisas existirem. Todas as vezes que você achar que Deus não pode fazer, começa a profetizar e diz: Deus disse, eu preciso declarar a palavra. Foi assim que foi na criação do mundo. O Senhor criou todas as coisas. Então, faz uma oração hoje de: Senhor, assim como a tua palavra trouxe
né? Trouxe luz. Desde o princípio, as coisas começaram a acontecer através da palavra. Eu declaro que eu vou viver a tua vontade. Eu declaro que aquilo que estava empancado na minha vida, que está escuro na minha vida, o Senhor vai trazer luz. Eu profetizo a luz da palavra de Deus. Então, decide confiar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Então, não esquece daquilo que o Senhor falou para você. Não esquece daquilo que você anotou um dia no teu devocional. Você pode ter esquecido, mas Deus ele não esquece. E nós precisamos ter muito cuidado daquilo que nós anotamos, das metas que nós colocamos, daquilo que nós estamos orando, porque ela se torna verdade. Então nós precisamos ter bastante cuidado com aquilo que tem saído de nós. Amém? Então você preste muita atenção nisso. O que você tem permitido que saia da sua boca? O que você tem declarado sobre você, o que você tem declarado sobre aquilo que você deseja, o que você tem declarado sobre a sua família. Então, talvez hoje, né, você esteja precisando de clareza em alguma área da tua vida. E Gênesis nos ensina isso. Com a palavra de Deus, com o poder que existe na palavra, é suficiente para a gente criar algo novo, para ter uma nova criação na nossa vida. Talvez você tentou fazer muita coisa, mas você talvez tenha tentado, quando eu digo talvez porque eu não conheço a tua vida, mas você tenha tentado aí do teu jeito. E o Senhor está dizendo, vamos criar algo junto. Começa com o Senhor. Você fez muitas metas, colocou muitas metas para 2026. E nós já estamos no mês de maio, no finalzinho do mês de maio. Eu te pergunto, como é que estão as tuas metas? Será que você já conseguiu realizar algumas coisas? Será que você já conseguiu realizar aquilo que estava no teu coração? Ou talvez você nem lembre aonde você anotou as tuas metas. E eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te dizer que Deus pode fazer, que você pode começar algo novo em Deus e com Ele nesse dia de hoje. Então, a palavra ela cria ambiente. Ela cria ambiente. Talvez você esteja aí totalmente querendo desistir de tudo. Mas quando Deus ele falou, o ambiente mudou. Quando Deus começou a declarar que haja luz, houve luz e começou a acontecer as coisas, o ambiente começou a ser transformado. E o Senhor Deus já estava nos ensinando, para de reclamar e começa a profetizar na tua vida. A fala, ela cura. E nós precisamos estar falando, precisamos estar declarando. Tudo aqui baseado nessa palavra é o que vai nos trazer frutos abençoados. Se você estava falando demais, contando demais, não é sobre falar, não é sobre declarar, não é só sobre colocar para fora. É sobre o que você está colocando para fora e como você está colocando. Então, palavra dentro de casa, ela tem poder, a gente precisa ter muita consciência disso. As palavras dentro da nossa casa, ela tem um grande poder. Talvez você não tenha abençoado o teu lar. Talvez você não tenha abençoado através de orações, através de fala, de tantas coisas, a vida dos teus filhos, a vida do teu marido. Talvez você até tenha falado, mas os frutos, Glaucio, eu já comecei a mudar, mas os frutos aí, calma. Existe um processo de espera. A sementezinha ela foi lançada. A semente ela foi lançada. Então, palavras sobre o filho, sobre o seu casamento, sobre o futuro, né? Ela tem um grande peso. E aí eu digo, teve um vídeo que eu fiz que eu até perguntei, se hoje fosse o dia de colher aquilo que você declarou, pelo menos há uns 3 dias atrás, será que você estaria feliz com aquilo que você ia colher? Isso é muito sério. Será que você estava satisfeito em colher aquilo que você tem falado esses dias? Então nós precisamos ter consciência disso. O que você tem falado sobre você, o que você tem falado sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as pessoas que te cercam. Entenda, existe um peso na sua fala. Até a forma como nós falamos conosco mesmo influencia o nosso interior. Imagina se você acorda num dia que Deus nos propôs para termos oportunidade de você reclama da vida o tempo todo. Você diz, não vai dar certo, as coisas não é para mim. Nada dá certo pra mim, não é assim que às vezes a gente diz? Deus, eu tô fazendo, o Senhor não tá me vendo. E eu entendi que Deus, ele nos vê. Ele tem um tempo certo, ele tem um tempo de agir. E o tempo dele não é o meu nem o teu. Às vezes achamos que estamos preparados. Não.
Ele sabe o tempo exato de agir. Então, se você aí está no tempo da espera, enquanto você espera, vai louvando, vai orando, vai profetizando. Então, tem gente que está vivendo dentro de uma escuridão, numa vida totalmente bagunçada, porque simplesmente ela declara derrota sobre si o tempo todo. Tem muita gente colhendo frutos desnecessários, porque simplesmente não vigia naquilo que tem falado. Não vigia naquilo que tem declarado. Que tipo de ambiente as suas palavras estão construindo? Que tipo de ambiente as palavras têm criado para você? A palavra ela tem poder de vida e de morte. A palavra é quem diz. Ela aproxima as pessoas, ela afasta pessoas. Ela constrói, ela levanta pessoas, mas ela também derruba, ela destrói. E o que você tem permitido colher dela? Nós precisamos entender que existe um novo de Deus. E a palavra ela tem esse poder grandioso de você acordar todos os dias e começar a declarar: Deus, muito obrigado por mais um dia. Por mais que o teu dia esteja sobrecarregado, que você esteja aflito, mas você precisa profetizar sobre a tua vida, profetizar sobre o teu dia. Se você for ler lá em Provérbios capítulo 18, o verso 21 diz: a morte e a vida está no poder da língua, e quem bem utiliza come do seu fruto. Olha o que a palavra diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós temos uma ferramenta poderosa, e que muitas das vezes nós estamos declarando o contrário. Estamos declarando coisas contrárias àquilo que Deus nos ensinou. E por mais desafiador que seja o teu dia, vai orar. Tem dias que realmente você não está bem, mas você vai para a presença de Deus, ora, chora, fala tudo que tem para falar para Deus. E nós precisamos entender que a fala cura, que existe esse grande instrumento, esse grande poder na nossa vida. E que todos nós temos esse poder de poder executar. Né? Então a boca fala o que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, verso 34. Aí eu te digo, o que você tem falado é aquilo que está dentro de você. E aí eu te pergunto, o que é que você tem permitido que saia de você? O que é que você tem permitido que saia através de você? Você tem sido essa pessoa que tem profetizado sobre a tua vida? Você tem aceitado a vida que você está vivendo? Se você estiver vivendo uma fase boa da tua vida, glorifica e continua profetizando. Mas se você não estiver igual ao início da criação do mundo, sem forma e vazia, começa a declarar a palavra. Foi assim. A Bíblia aqui, em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. E Deus começou a dizer: haja luz, e houve luz. E começa a glorificar o nome do Senhor nas tuas declarações, nas tuas falas. Amém? Então que hoje seja o dia em que você diga: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Eu quero andar segundo o teu coração. Ontem, quando eu fui colocar o celular para carregar, eu coloquei lá do outro lado da cama. E quando ele despertou, eu me levantei. Gente, a vontade era de ir lá, colocar no soneca e voltar para a cama de novo. Eu disse: eu não vou fazer isso. Eu desliguei o telefone, tirei do carregador, me sentei e fui orar. Se nós não tivermos esse posicionamento, a gente vai recuar todos os dias, todas as manhãs. E eu estou dando o exemplo do despertador, mas às vezes é o nosso sonho, é o nosso projeto, é aquilo que a gente colocou nas mãos do Senhor, que às vezes a gente entrega algo a Deus e depois a gente vai lá pegar de novo. Né? Será que Deus esqueceu, que as coisas não estão acontecendo? Aí você vai lá e pega de novo. Então descansa o teu coração nessa manhã. E começa a dizer: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E a partir de hoje, por mais vontade que eu tenha de reclamar, eu vou agradecer. Por mais vontade que eu tenha de desistir, eu vou permanecer. Então nós precisamos decidir todos os dias viver aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. E como eu falei no começo, aquilo que não existia começou a tomar forma. E assim é na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que não tem forma nenhuma. Perdeu até aquilo que a gente achava que tinha. E Deus pode trazer de novo. Convida o Senhor para dizer: Deus, vem trazer forma. Vem trazer clareza, vem trazer luz em tal área da minha vida.
E diz a Deus qual é a área que você precisa de clareza, para que você possa começar a se posicionar. Convida Jesus para trazer luz aonde tem escuridão, mas não se permita viver nesse lugar que você está. Não foi para isso que o Senhor te criou, para viver distante dele. Ontem eu estava orando e eu dizendo, Deus, eu não quero ter tudo que eu quero no meu que o Senhor sabe que eu quero. E estar com o meu coração distante. Aí eu me lembro daquela palavra e eu comecei a declarar, desde que adianta o homem ganhar o mundo todo e ele perder a salvação. Quantas das vezes nós estamos cuidando de tudo, menos da nossa vida, de onde nós vamos passar a eternidade. Talvez você pensou no seu trabalho, no carro que você quer, na casa como você quer. Tantas metas que você colocou, mas você não colocou lá qual é a tua meta com Deus. De ter mais presença dele, de obedecer ao ID, de cumprir o propósito que ele te chamou para cumprir. E você anda perto de tudo, mas distante do principal, que é da presença de Deus. E o Senhor nos quer perto dele. Ah, mas eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que tem um Deus no meu coração. Sim, amém. Mas quantos dias faz que você parou para dizer, Deus, eu quero orar? Quantos dias faz que você pegou a tua Bíblia e foi ler? Quanto tempo faz que você pausou aquele livro? Nós precisamos estar atentos àquilo que alimenta e fortalece o nosso espírito, que alimenta e fortalece o nosso caráter. Porque quando nós nos dedicamos à devocional, quando nós nos dedicamos à leitura, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, quem está vencendo é eu e você. O nosso caráter vai sendo moldado todos os dias. Então seja uma pessoa que investe em você mesmo. E o devocional é você investir em você. Sabe por quê? Porque se você deixar de servir a Deus hoje, Deus continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque não é Deus que precisa de mim e de você, não. É eu e você que precisamos dele. Então que hoje seja o dia em que você diga, Deus, eu quero estar perto do Senhor, para que eu possa entender aonde o Senhor quer me levar. O propósito que o Senhor deseja que eu cumpra. E isso vai ser construído também através do que você tem falado. Então decide hoje, Deus, eu quero que da minha boca saia aquilo que o Senhor deseja. Coisas que vai construir o meu propósito. Vai ter momentos na sua vida que é melhor você se calar do que ferir pessoas. E isso também é sabedoria. Silenciar também é sabedoria. Amém? Então hoje é um dia muito especial. Foi o dia que o Senhor permitiu que eu e você estivesse aqui. E que hoje você venha desejar voltar à essência do teu primeiro amor com Cristo. E que você venha desejar dizer, Deus, eu quero alinhar a minha vida com a tua. Porque para que você fale certo, para que você se posicione de forma certa, você tem que se alinhar. E você precisa se alinhar aqui, nessa palavra. Nenhum livro, nenhum coach, nenhuma pessoa mais especialista de que você imagina aí, ela tem o que essa palavra entrega. E ela supre todas as nossas necessidades. Todas as áreas da nossa vida, ela é preenchida através dessa palavra. Amém? Então que hoje você abra a tua boca para declarar a palavra de Deus. Que aonde não tem luz, que você profetize que haja luz, que haja presença de Deus. Aonde teu casamento está passando por profetiza. Não para, por mais que esteja difícil. Declara a palavra de Deus. Amém? Então fecha teus olhos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu já estou aqui de calça, meu tênis, vou colocar minha roupa, vou fazer minha caminhada. Cuide de você. Cuide daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Amém? Então fecha teus olhos. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. E que hoje aquilo que o Senhor falou ao nosso coração poderoso é o poder da nossa fala. Que a partir de hoje nós venhamos declarar a palavra de bênção. Que nós venhamos profetizar, e por mais que o cenário seja contrário, a tua palavra diz que a terra era sem forma e vazia. E o Senhor começou a declarar, o Senhor já estava nos ensinando, existe poder em quem declara. Existe poder naquilo que estamos falando, estamos declarando. Senhor, e cada pessoa que está nessa live, que amanheceu, nessa manhã desanimado, sem força, que eles comecem a entender que existe um poder extraordinário, uma ferramenta forte na vida deles, que é a sua fala, que é a sua boca. Que eles comecem a profetizar que vai ser um dia incrível, que vai vir provisão de Deus, que vai vir resposta de oração,
Que nós, em nome de Jesus, venhamos entender que tudo que a gente fala é uma semente. E que por mais que esteja um caos, por mais que esteja vazio, que esteja escuro, quando nós começamos a declarar, as coisas começam a tomar forma. E que nós venhamos entender e nunca mais esquecer disso. Que da nossa boca venha sair palavras de construção, palavras de propósito, Pai. É assim que nós te oramos, Pai, te agradecemos. Guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos e os nossos projetos. Nós mais uma vez entregamos em tuas mãos. E Deus, olha, cuida de tudo. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que Deus abençoe o teu dia, que seja um dia muito abençoado e por mais difícil que esteja, profetiza. Por mais escuro que esteja, declara a palavra. Por mais que esteja sem forma, declara, profetiza. Vai existir. Se não existia, vai existir. Agora permita que saia da tua boca algo que construa. Pare de destruir você. Pare de destruir quem está perto de você. Isso aqui, ó, tem morte e vida. Então decide que a vida aconteça através de você também. Amém? Minha irmã tá na live, vai dormir, buchudinha. Eu amo você, minha irmã. Então é isso, gente. Olha, beijo no coração. Eu ia mandar um beijo pra vocês, mas olha, um beijo no coração. E que hoje seja um dia decisivo pra você. Amém? Amanhã eu espero vocês pra mais um devocional. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.